Sejam bem-vindos ao podcast O Gestor, onde nós trazemos os melhores gestores capixabas e brasileiros para poder fazer uma conversa prática sobre as experiências de cada um, mas principalmente aquilo que eles conseguiram construir ao longo das suas carreiras. Eu sou Bruno Rigamonte. Sou Gabriel Feitoso, um entusiasta pela gestão, e hoje a gente está recebendo o gestor Gilvan Badic, que é bacharel em Direito, especialista em gestão empresarial e sócio fundador da EMEG. A EMEG, que é uma empresa uma consultoria voltada para a gestão, tem 30 associados hoje, 9 anos de mercado e atualmente mais de 20 clientes sob a sua gestão. É uma empresa especializada em gestão interina e consultoria executiva e também em M&A. Gilvan, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e fale um pouquinho para nós sobre a EMEG, qual que é o core business dela. Boa tarde, pessoal, prazer. A EMEG, ela é uma empresa um pouquinho diferente, né, porque eu costumo dizer que a gente é muito classificado como consultoria porque não tem uma classificação mais adequada do que colocar, mas a nossa linha de serviço principal é a gestão interina, como você falou, que é um serviço que acho que vale a pena explicar um pouco, porque nem todo mundo conhece. Meu dia a dia eu estou muito acostumado a explicar, às vezes as pessoas nos procuram e falam assim, vem cá, me contaram o que você faz, me explica o seu serviço. Aí eu explico o que é gestão interina, a pessoa falou, é isso mesmo que eu falo, é isso mesmo que eu preciso. Aí fala assim, mas olha só, você acabou de me explicar, mas eu não consigo explicar para os meus sócios, você vai ter que ir lá e falar a mesma coisa que você me falou. Então assim, então gestão interina basicamente a gente assume mesmo a gestão de outras empresas, né, que tem seus donos, seus sócios, a gente senta na cadeira de gestor, né, parafraseando aqui o gestor, às vezes pode ser uma gestão interina, digamos assim, setorial, de uma área da empresa, então às vezes a gente senta na cadeira de diretor financeiro, CFO, controller, né, mas o modelo tradicional, a gente senta ali na cadeira de diretor executivo e passa a comandar, né, a gerir a empresa num olhar de organograma, de onde a gente está naquela caixinha de diretor executivo para baixo, a gente passa a tocar a operação, comercial, recursos humanos, demite gente, contrata gente, muda o formato da operação, etc. E olhando para cima, a gente estrutura a governança, porque como eu falei, né, a empresa, apesar de a gente assumir a responsabilidade de executar e gerir, a empresa não é nossa. Então a gente precisa estruturar um processo decisório bem feito, prestação de contas, etc., que a gente chama de governança com sócio. Então esse é o nosso serviço principal, e a nossa outra linha principal, que é a M&A, a gente assessora, né, fusão e aquisição, faz valuation, faz due diligence, além de algumas consultorias, né, por isso também que a gente acaba, é a origem da empresa, né, nasceu com uma consultoria mais tradicional, menor, e a gente foi evoluindo e passou a fazer esses serviços que são um pouco mais especializados e diferente do que é visto um pouco no mercado do Espírito Santo, porque hoje só a gente faz esse serviço de gestão interina aqui nos últimos anos, né? A não ser que tenha uma empresa que esteja fazendo e eu não saiba, mas nos últimos anos a gente tem praticado como a única fazendo aqui no estado. Eu imagino que você falou que muitas pessoas te ligam para procurar sobre esse serviço de gestão interina. Eu imagino também que tem muita demanda, que seja o cara que está querendo quase que se livrar da gestão e falar, opa, vocês fazem gestão interina, então achei o caminho, né? Então acontece realmente? Qual que é o perfil de clientes que a EMEG tem atuado? Tem demais, assim, se eu for contar, tem vários casos parecidos com esse, mas assim, eu costumo classificar em 2 perfis de clientes principais. O primeiro são empresas sólidas, empresas bem estruturadas, empresas que estão crescendo e por motivos diversos querem esse tipo de serviço para ajudar a superar essas barreiras das dores do crescimento, né? Às vezes são empresas até que a gente entra com um desafio de um projeto de internacionalização. Então, esse é um perfil de clientes. Então, a gente tem algumas empresas muito maduras no nosso portfólio, é bom até dizer, porque
talvez o gestão interina é mais visto nessa linha que você falou, com as suas variações, mas a gente também tem um outro perfil de clientes muito claro, que são negócios estressados, né? Então, são reestruturações, são empresas que estão com dificuldade de caixa, são empresas que estão recém-saídas de recuperação judicial, ou empresas que às vezes nem estão tão ruins nesse sentido, só estão desorganizados ou com sócios cansados, os sócios não querem mais operar. A gente aqui no estado tem um perfil muito forte de empresas familiares, né? Eu estava vendo um indicador, salvo engano, da FGV, mas de alguma publicação, acho que mundial até, que diz que 85% das empresas do mundo são familiares. Eu não vou dar a fonte, assim, eu não tenho certeza se isso está antigo, qual é a data, então não sei se esse dado é fidedigno para o que a gente está falando aqui agora, mas me espantou porque eu não tinha essa dimensão. Na publicação que eu li até dizia isso, que as pessoas, de maneira geral, entendem como... Não entendiam dessa forma, as pessoas não enxergam o quanto tem de empresas familiares. Isso tem muito a ver com a questão da subsistência, né? A família, muitas vezes, acaba se juntando ou tem alguma determinada especialidade, enfim, e aí ela, por ter essa necessidade de, às vezes, o pai de família, ou, enfim, a família em conjunto, ou irmãos se juntam para poder utilizar ali essa força colaborativa para poder ter a renda ali da própria família, né? Mas existem, obviamente, grupos que conseguem trazer processos, conseguem profissionalizar, né, em relação a isso, e aí é o que a gente talvez tenha de maior exemplo de empresas familiares, né, que são grandes grupos, mas obviamente tem as pequenas empresas familiares também, que são os negócios que acabam surgindo por necessidade também, né. O próprio setor de rochas tem uma característica muito de ter ali esse número de 85%, deve ser um pouquinho maior no setor de rochas, e como você falou, acho que essa magnitude desses 85%, acho que representa muito o mercado capixaba, né? De diversas empresas, grandes empresas, inclusive, as maiores do estado, são familiares. Os grandes grupos e as empresas de middle market em geral, que é onde a gente atua mais, né? Middle market. E aí... Mas e qual que é o desafio, por exemplo, quando você encontra, você está comentando, por exemplo, empresas do middle market, muitas delas acabam tendo um background ali de uma empresa familiar. Qual que é o principal desafio quando você encontra uma empresa nesse sentido do aspecto de gestão? Tá, eu vou indo para o lado do desafio, eu vou falar mais desse perfil que eu falei dos negócios estressados, né? Mais complexo. O que eu tenho assim como uma coisa muito clara é o seguinte, uma linha do tempo muito clara, a maioria das empresas, dessas empresas que nos procuram, são grupos médios, grupos relevantes. Se eu falasse o nome aqui, as pessoas, o público que vai nos assistir, vocês com certeza conheceriam a maioria deles, e são empresas que prosperaram durante muito tempo. A maioria deles tem 30, 40, 50 anos. Então olha que interessante essa linha do tempo. São empresas que estão hoje caminhando muitas vezes da segunda para a terceira geração, ou indo nesse caminho, né? Mas ainda está às vezes na segunda geração à frente. Porém essas empresas, qual que é o meu olhar? Elas prosperaram, então elas começaram na década de 70, na década de 60 e por aí, num mercado muito diferente, muito menos maduro do que é hoje, e assim, a conclusão que eu chego é que a maioria delas, desse perfil que eu falei de problemáticos, né, indo para a sua pergunta, de desafiadores, né, a maioria não conseguiu se adequar a como que o mercado ficou mais maduro e competitivo. Então, por exemplo, antigamente, sei lá, talvez a legislação trabalhista não era tão rígida como é hoje. Então, antigamente, uma gestão feita com também um grau de maturidade menor, isso não mais era caseira, para poder mais caseira, mais artesanal. Artesanal. Isso não era um grande problema. Ou as questões fiscais também. Sim, ou, por exemplo, vamos dizer empresas varejistas. O modelo antigo era o varejo, aquele varejo de rua, comércio de rua, loja. Então hoje você tem a força do online muito forte. Então, sei lá, meios de pagamento mudou completamente. O que a gente está fazendo aqui, celular. Então, muitas dessas empresas não conseguiram acompanhar a velocidade dessa mudança.
Então, assim... O que você acha que acontece numa empresa que, por exemplo, qual que é a diferença de uma empresa que consegue acompanhar essa mudança ou de uma empresa que acabou ficando ali nesse próprio, imerso nesse próprio jeito artesanal de fazer gestão? Então, a resposta é muito clara, porque assim, essas empresas não têm muita gestão. Eles não têm de forma clara, eles não conseguem fazer esse diagnóstico. Eles não conseguem enxergar qual é o problema, eles não sabem assim, onde que eu errei. Eles não sabem responder. Então, é muito o que a gente faz, a gente entra, identifica uma série de gaps, de lacunas ali, e porque assim, quando alguém pergunta assim, qual é o segredo da gestão, o que é gestão? Cara, é o velho, sabe a velha história da mentalidade do eterno aprendiz? Sabe aquela história de você melhorar um pouquinho, 1% todos os dias? Então, gestão, quando a gente fala de PDCA, eu falo muito, eu sou um cara apaixonado por PDCA, só que assim, muita gente conhece e tal, mas pouca gente pratica. Se eu fizer uma palestra para PDCA para 1000 pessoas e falar assim, alguém que já ouviu falar? Primeira pergunta para essa, quem aqui já ouviu falar? Vai se apontar para cada um, assim, eu já fiz isso, tá? Eu já fiz uma palestra, um curso, um treinamento, só para consultor, que na hora que fala assim, o tópico é PDCA, todo mundo assim, tipo, nossa, não acredito que vai falar disso, conheço isso há 20 anos. Eu falei, beleza, então quem que já conhece? Aí todo mundo, 100% da turma levantou a mão. Eu falei, agora eu vou apontar para cada um de vocês e vou falar assim, me dê um exemplo prático de aplicação de PDCA que você faz na empresa que você atua. O pessoal começou a esconder na cadeira. Entendeu? Só para contextualizar um pouco, pode ser que alguém que esteja nos ouvindo não conheça o termo PDCA, assim, né? Na sua visão, o que de fato é a tradução, não só apenas da sigla, mas como é que você explicaria essa metodologia de gestão de forma simples? Assim? Tá, vamos lá. PDCA, pessoal, a sigla é Plan, Do, Check and Act, né? Planejar, executar, agir, checar e agir, né? Do inglês. E como é que esse método, que é o método mais simples de se aplicar no mundo, ele é aplicável a desde uma lanchonete de esquina até as grandes empresas maiores do mundo. E o que consiste esse PDCA? É uma ideia de ciclo, como se fosse uma roda, e que você gira sempre passando por planejar, executar, checar e agir. Em tese, se você conseguir fazer isso sobre tudo da sua empresa, todas as suas práticas de gestão, todos os seus processos operacionais e gerenciais, então você está sempre executando, que é a chave do negócio, a gente é muito da execução. E buscando melhoria, né? Exatamente. E verificando se a execução está correta, está boa, ajustando. Dentro desse ajustar, né, vai o planejamento, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, de que forma, muda o método, etc. E gira isso. Então, linkando um pouco com a pergunta que você fez, Bruno, acho que é justamente essa a lacuna, via de regra, dessas empresas que ficaram, né, no método de gestão passado. Né? Às vezes, a história do sempre foi feito assim, é que... time que está ganhando não se mexe, né? Exatamente. Então, você não cria ali o próprio método de aperfeiçoamento da gestão Sim. da empresa. Porque dos processos dela. Porque tem esse ponto. A maioria das empresas não tem método. Não tem metodologia de gestão. Não conhece nem o significado da palavra ou o que isso então, assim, traduz. E não é só o PDCA. Existem N métodos. E às vezes você chega na empresa e você enxerga um método dela ali, que ela executa. A maioria empírico, né? Desenvolveu exatamente aos trancos e barrancos, mas acabou barrancos. Desenvolvendo alguma forma de gerir a empresa. A maioria das empresas não tem método. Não tem forma disso. O que é método? É uma forma que você pode olhar e falar assim, estou fazendo errado, onde que eu vou corrigir? Rodar esse processo de melhoria. Sem método... uma receitinha de bolo, né? De como a gente executa todas as atividades da empresa. Exato. Vamos para uma receita. Essa analogia foi muito boa. Nunca usei, nunca pensei nessa analogia, mas acho que casou muito bem. Quando você faz uma receita, por exemplo, seu bolo dá errado, então você fala assim, por que deu errado? Aí quando você come, ele ficou muito doce. Aí você fala, será que eu errei a dose do açúcar? Aí você vai fazer de novo. Aí o bolo ficou duro. Por quê? Deixei muito tempo. A receita dizia que tinha que ficar X tempo no fogo alto. Eu deixei mais tempo no fogo baixo. Deixei mais tempo no fogo alto. Então a receita te dá um método. E aí você corrige a partir dele a sua execução. A maioria dessas empresas não tem método. Essas empresas que não prosperam ou que estão em dificuldades, né? Então, eu costumo dizer que é o seguinte. Ela fica muito suscetível a cada pessoa que entra. Então,
contratou um colaborador novo e esse colaborador é um pouco mais organizado, mais dedicado, mais proativo, aquele setor da empresa vai rodar um pouco melhor. Aí saiu um gestor bom e entrou um gestor um pouco pior. A empresa vai ficar pior. Por quê? Fica dependendo da forma de trabalho das pessoas, não de um método, de um modelo de gestão que ela tem. Essa empresa não tem modelo de gestão. Então, o que a gente faz é entrar e começar. A gente já tem, obviamente, ferramentas que a gente traz no nosso pacote, que são métodos universais que também funcionam. Mas vou fazer uma pergunta que pode talvez soar um pouco diferente, mas existe uma bala de prata, ou seja, você está falando de métodos universais. Existe uma metodologia única que se aplica para qualquer empresa? Né? Na sua visão, você acha que existe isso? Ou isso é uma falácia? Ou dependendo da forma como é implementado, isso acaba funcionando para todas as empresas? Qual a sua visão sobre isso? Porque a gente vê hoje diversas metodologias, né? A cada ciclo, a gente vê surgindo ciclo de startups, então as startups muito em voga, surge uma determinada metodologia. Se a gente volta um pouco na administração, a gente começa a entender um pouco de algumas coisas das pessoas que começaram a falar sobre isso e foi evoluindo ao longo do tempo. Mas você acha que existe alguma metodologia que funciona para todas as empresas? Não, eu vou te falar, essa resposta para mim é o seguinte. Não é um método que funciona não é uma metodologia que funciona para qualquer empresa. Eu não classificaria dessa forma, porque assim, eu acho que tem variações importantes, tipo o grau de maturidade da empresa, a cultura. Então, um método que você pode ter aplicado em 10 empresas com sucesso e numa outra, devido à cultura, devido a processos internos, pode de repente não encaixar 100%, não funcionar. Só que aí eu volto vou virar o defensor do PDCA aqui, né, mas por acaso, porque eu acredito muito em N outras metodologias, dentro do nosso pacote a gente vai colocar R, então veja bem, só para eu fazer eu tô querendo fazer uma distinção aqui de uma forma didática, vamos ver se eu consigo fazer agora. Por exemplo, planejamento, eu não sei se eu vou chamar isso de método ou metodologia, ou se não é nenhuma das duas coisas, vamos colocar aqui como um aspecto de gestão. Então, um driver. Planejamento funciona para qualquer empresa, para grande, para pequena, etc. Aí vamos para método agora, metodologia. Pode ser OKR, pode ser BSC, você tem várias formas de criar um planejamento, de fazer um planejamento estratégico. Então, é isso que eu estou dizendo, que nem sempre vai se aplicar a todos, às vezes não é aderente. Às vezes você vem com um OKR para uma empresa e ela não está pronta ainda, não tem maturidade, às vezes a equipe não tem um bom entendimento daquilo, não vai funcionar. Então, mas ela não pode deixar de ter planejamento. Então, por isso que eu, brincando aí, voltando, eu falei que eu acabava virando defensor do PDCA, porque o PDCA, ele meio que assim, independe, o PDCA, em empresas maiores, você vai ter que criar vários mecanismos disso se desdobrar, aí você, às vezes, precisa de sistema, precisa de estrutura de reunião, precisa de ferramentas de indicadores, a gente utiliza BI, tem uma série de coisas, mas é o seguinte, você fala assim, vou fazer o feijão com arroz, vou fazer PDCA como? Acompanhando, vou pegar uma planilhinha de Excel, registrar os planos de ação, acompanhar eles, colocar prazo, colocar responsável, gerar aquilo, criar um método de mensurar um indicador. Então, o PDCA é um basicão que funciona para qualquer empresa. Você fala assim, não tem sistema, não tem nada, tudo bem, nós vamos começar aqui artesanalmente, da forma mais simples possível. Pode começar a fazer que vai dar certo. Eu gosto muito dessa, eu diria assim, que a bala de prata seria você realmente ter, obviamente, um driver estratégico, né, para onde eu estou indo, o que eu quero alcançar, quais são os meus objetivos, por que a gente está aqui no final das contas. Um plano, né, associado a um plano de execução, né, muito forte, há indicadores que vão monitorar o alcance desses resultados. Então, eu acho que, de novo, pegando o gancho no que você falou, as ferramentas são N possíveis, né? Mas isso funciona, eu diria, em qualquer empresa e na gestão, e melhora a gestão de qualquer uma delas. Essa brincadeira é boa, assim, pode extrapolar, não precisa nem ser empresa, você fala assim, cara, como é que eu organizo a minha casa, a minha gestão doméstica, por exemplo? PDCA, eu vou criar... O Gabriel mesmo divulgou os OKRs pessoais aí, colocou para todo mundo ver, né?
tem uma Isso é o quê? governança. É para comprometimento público? Sem dúvida, porque eu já fui cobrado, inclusive, pelas rotinas. Mas é uma forma de você publicar, de você deixar uma gestão à vista e fatalmente as pessoas vão te cobrar o alcance daqueles resultados, né? Então isso 31 de dezembro de 2022, o pessoal vai perguntar, e esse aqui, cara? Essa cumpriu ou não cumpriu? A gente tem uma frase que a gente fala muito que é acredite no método, né? Então a gente tá aqui falando, a nossa conversa foi para esse lado. Eu vou te falar uma coisa assim, quando uma empresa, a gente tem empresas que a gente pega às vezes alguns projetos muito complexos, já teve empresas da gente pegar e eu falo assim, cara, será que a gente consegue virar esse negócio? Será que a gente consegue salvar esse negócio, né? Mas assim, tirando esses pontos muito fora da curva, que precisa de uma análise mais profunda, em geral, se tem uma empresa que chega pra gente e fala, ó, meus desafios são esses e tal, eu preciso crescer, preciso de organização. Se nas primeiras conversas, na primeira visita à empresa, eu enxergo que a empresa não tem método de gestão, eu falo na hora com o dono e falo assim, eu vou te entregar mais resultado que você gera. O cara fala assim, como assim? Né? Você nem entrou aqui dentro ainda, eu tenho certeza absoluta que uma empresa que não tem método de gestão, ela não pode não estar em dificuldade, a empresa está ganhando dinheiro. Se ela não tem metodologia de gestão, ela não tem um modelo, Tá deixando dinheiro na mesa. eu aposto com o cara, eu olho no olho dele e falo assim, né, eu não aposto, não sai para apostar, mas numa forma de dizer assim, eu tenho a convicção muito grande, desde o D0, que eu vou entrar e vou dar resultado. Ô Giovanni, então só explorando um pouquinho mais essa parte de gestão interina, entrando já, imagina que tem alguém aqui querendo olhar para a EMEG e contratar uma gestão interina, como que funciona? Então você falou que você olha para o gestor e diz que consegue melhorar os resultados da empresa dele. Como que funciona esse, né, um macrofluxo aí desse processo de gestão interina? Como que é esse serviço? Perfeito. Esse pacote, a gente fala muito de empacotar, né? Porque quando você tem um produto é fácil, né? O microfone tem isso, tem as especificações técnicas e tal. Um serviço as pessoas às vezes têm um pouco mais de dificuldade de tangibilizar. Então a gente precisa empacotar como se fosse um produto, né? Então a nossa gestão interina é o primeiro passo, a gente faz um diagnóstico da empresa, entra, que é um pouco daquilo que eu falei, a gente precisa identificar, precisa entender e dependendo do grau de complexidade eu preciso saber até se eu dou conta de fazer. Porque já aconteceu de empresas nos procurarem e tá num grau já tá tão profundo ali do abismo, da gente falar assim, olha, eu não sei se tem volta, eu te indico buscar um outro caminho, enfim, vai fazer uma RJ, seguinte modelo, enfim, indicamos lá um caminho. Mas então a gente faz um diagnóstico para enxergar isso, enxergar as oportunidades, enxergar qual o dinheiro que está ficando na mesa, enxergar onde que a empresa errou. Depois eu posso contar até alguns casos aqui. Isso faz parte, na verdade, antes de executar algo, de você partir para um planejamento, né? E parte do planejamento é você compreender um pouco do histórico da empresa, o que está funcionando, o que não está. Tem uma frase do Lincoln que diz, né, que se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 primeiro afiando o machado, né? De certa forma, você está vendo onde você vai dar a machadada e afiando bem esse machado. É isso aí, perfeito. O diagnóstico faz a gente ir com o machado bem afiado, saber os lugares certos onde a gente tem que bater, e isso poupa muito tempo, porque assim, isso é aprendizado também, né? Um gestor que cai de paraquedas na empresa, a gente tem que trocar aquela velha metáfora, né, de trocar a roda com o caminhão andando, a gente tem que fazer isso. Só que se antes você conseguiu, sei lá, pegar o check, a revisão do caminhão e dar uma olhada e você, já sei que tem um problema no freio, tem um problema aqui e tal, você já vai certeiro no 2080, a gente calibra ali o 2080 para tomar as maiores decisões. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, o diagnóstico tem um caráter muito importante de alinhamento. Nós somos uma empresa, nós nos tornamos uma empresa criteriosa demais, mas no bom sentido, eu vou explicar. A gente também aprendeu, né, alguns anos de mercado, rodando as lições aprendidas, a gente aprendeu que boa parte dessas dificuldades das empresas, por exemplo, advém da forma de pensar dos gestores, de crenças limitantes, de não querer mudar coisas que assim, tem que ser mudadas.
Então, assim, a gente costuma dizer o seguinte, existe certo e errado. Tem algumas coisas na vida que não é bem assim, por exemplo, gosto. Eu posso gostar de uma música, você gostar de outra, nesse caso não tem certo e errado. Mas existem coisas na vida muito claras que é certo e errado. Sabe? Matar é errado, roubar é errado. Então aqui você classifica muito forte certo e errado. E em gestão também tem isso. Então em gestão, no diagnóstico a gente consegue identificar claramente assim, isso aqui está errado muitas vezes. Essa forma de fazer está errada. Essa forma de dizer, esse processo não funciona. Então, isso é uma metodologia própria de vocês, que vocês foram desenvolvendo, ou você enxerga que isso foi algum benchmark que vocês trouxeram da academia? Como é que vocês chegaram, por exemplo, nisso, assim, atualmente? Na necessidade de fazer o diagnóstico antes de entrar na gestão? No processo do diagnóstico. Como é que vocês entenderam como fazer isso? Eu acredito que vai ter muito a ver com a resposta do PDCA, né? O próprio PDCA gera hoje diagnósticos melhores. Eu vou te dizer alguns caminhos, algumas coisas aqui. A nossa empresa chama EMEG, que é de expertise no MEG. O MEG é o modelo de excelência da gestão. Aqui no Brasil foi concebido pela Fundação Nacional da Qualidade. Ele é inspirado em modelos que tem no mundo inteiro de boas práticas de gestão. O nosso foi principalmente copiado do americano, que é o Malcolm Baldrige, e depois foi desenvolvido e evoluiu para um modelo bem a tecnologia própria, digamos assim, nacional. Mas eu e Gabriel, a gente se conheceu em projetos do MEG, aplicando o MEG, e o MEG, ele é um modelo que te dá um diagnóstico muito claro, muito abrangente no sentido de negócio. Ele passa desde governança e planejamento até processos e finanças, etc e tal. Perfeito. Então a gente te dá uma numeração, um resultado, né, da maturidade da sua gestão. No modelo do MEC ele permite mensurar esse grau de maturidade de gestão. Mas assim, o nosso diagnóstico não vem do MEC, mas eu acredito que a nossa origem acabou nos ajudando a ter indo na parte, digamos assim, até mais acadêmica, a gente bebeu muito dessa fonte que veio da metodologia do MEG. E aí depois foi rodando PDCA e rodando internamente com as práticas de gestão e a experiência que a gente tem. Mas aí voltando, o diagnóstico é muito importante, porque eu estava falando que a gente é muito criterioso, e a gente entendeu muito claramente que a gente não pode entrar numa empresa, às vezes para salvar uma empresa, e no meio do caminho, você tendo que salvar a empresa, você ter que convencer os donos, né, que vão tomar as decisões, de que o certo é o certo. A gente tem que partir da linha de partida com isso bem alinhado, bem definido. Então o diagnóstico tem um caráter de go, no go, para ambas as partes. Então, quando a gente apresenta o diagnóstico, a gente já está apresentando o que vai se desdobrar do nosso plano de trabalho, que é voltando lá para o pacote de gestão interina. Esse vai ser o nosso plano de trabalho. Então, nós vamos mudar isso, nós vamos eliminar esse processo, nós vamos, fechar a sua unidade X que dá prejuízo. Então, e aí naquele momento o cara pode se incomodar. Ele fala, olha, estou bem confiante no trabalho de vocês, adorei o plano, mas olha só, não vão fechar aquela unidade não, porque essa unidade foi a origem da empresa, a gente tem muito apego por ela, é muito tradicional. E outra coisa, você falou aí, às vezes que vai ter que demitir umas pessoas da família que estão aqui na empresa, a gente não entra para demitir ninguém, mas às vezes é um mecanismo de gestão também. Mas já aconteceu algum caso que vocês chegaram nesse alinhamento, olha, esse é o plano de trabalho, vamos executar por esse caminho, os decisores ali do negócio, os sócios, enfim, acreditaram naquele plano de trabalho, mas durante a execução, ou imediatamente após o início dos trabalhos, vocês entenderam que a cultura da empresa não estava voltada para aquilo e que os próprios sócios estavam fazendo uma energia, estavam colocando energia contra o plano de trabalho que eles próprios pactuaram com vocês no início. Como é que foi isso? É um alinhamento contínuo, né, Gilvan? É um alinhamento contínuo. Acontece demais que a gente adere à cultura da empresa e leva um pouco da nossa. E um pouco da nossa é gestão. É indicador, é prazo. Cara, tem empresa que tem cultura e não tem prazo, entendeu? Você cobra as pessoas, o negócio não funciona. Aí você começa a enfrentar aquela cultura para mudar a cultura. E aí, sobre os sócios, aí é governança.
Aí é governança. Aí é processo de tomada de decisão. Esse alinhamento contínuo que, por exemplo, eu não terminei de falar do pacote, né? Mas assim, a gente vai falando aos poucos. Uma das principais ferramentas de governança que a gente implementa, que está no nosso pacote, quando eu falo pacote, pessoal, é porque é o seguinte, se o cara falar assim, eu quero contratar a IMEG, mas eu não quero isso, eu não quero essa forma de governança, a gente não faz. Porque esse é o nosso pacote. É a mesma coisa que você chegar no McDonald's e falar assim, não, eu quero com a maionese caseira. O cara fala, não, cara, não tem maionese caseira. Então assim, o cara fala assim, olha, a gente chama de RMR, reunião mensal de resultado. Então a gente aplica em todos os clientes que a gente está. É uma rotina que o principal caráter dela é governança, de prestação de contas, tomada de decisão, análise dos indicadores estratégicos, etc e tal. Se uma empresa fala assim, não, mas não vai dar pra gente fazer RMR. Eu falo, então tá, então a gente não tem como aplicar o nosso serviço. Esse é o nosso serviço. Então, o cara desde o D0 ele tem que se comprometer a isso. E aí, por exemplo, nas RMRs, isso vai ser levantado, olha, o plano de trabalho é esse, a gente precisa, vamos pegar aquele exemplo que eu dei, eliminar aquela unidade que dá prejuízo, que a gente não enxergou uma forma de rentabilizá-la, de virar, encerrá-la. A gente colocou um prazo aqui de 2 meses, estamos aqui executando e vocês estão jogando contra. A gente fala abertamente também com toda a transparência, governança, pode ser mais de um sócio, pode ser que seja um que esteja jogando contra, nós vamos chegar lá e tratar isso, óbvio que não é apontando dedo para ninguém e arrumando confusão, porque a governança tem que ser harmônica para ela funcionar, mas a gente é firme, a gente enfrenta, porque isso é cultural, são crenças limitantes, e não é do dia para a noite que uma crença vai ser modificada, é no alinhamento, na conversa, nos números. O nosso statement, né, da nossa empresa, a nossa declaração de princípios e valores, um deles é fatos e dados. Então, todas essas decisões nossas, todo esse processo que a gente está falando, é baseado em fatos e dados. Então, qualquer percepção de alguém que não faz sentido, a não ser que a gente pode estar errado, inclusive, a gente parte dessa premissa, eu posso estar completamente errado. Então vamos debater os fatos e dados, e não é o que a IMEG acha, ou que o sócio 1 acha, ou o sócio 2, ou o gestor 1, ou o gestor 2 da empresa, é a melhor decisão para o negócio. Tem um aspecto que é importante, Gilvan, que acho que quando uma nova gestão assume, e seja ela interina ou não, ela tem que dar a sua cara, né? Assim, o plano ali está traçado, mas você tocou no aspecto da cultura, e as pessoas têm que entender que agora, a partir dali, está sob nova direção, né? Vamos colocar assim. Uhum. E tem um case que eu acho que é muito interessante, que eu queria pedir que você contasse, que é que vocês deram esse choque de cultura, né, no ano passado, fazendo uma ação até visual dentro da empresa, né? Se você puder compartilhar esse caso. Cara, assim, tem muitos casos, assim, porque desse perfil de cliente de reestruturação, realmente a gente entra, muda a cultura, reestrutura processo e muda tudo, ou muda muita coisa. Esse caso que a gente está em execução ainda, isso é uma coisa importante também. A gestão interina, muitas vezes, ela tem ciclo de, 3, 4 anos. Às vezes as pessoas têm a expectativa de que, né, o cara está quebrando a empresa há 5, 8, 10 anos, e ele acha que a gente vai chegar, aquele perfil de cliente que eu falei, muitas vezes são empresas que prosperaram durante 30, 40 anos, você imagina. Então, muitas vezes, os sócios têm muito patrimônio. Então, eles aguentam muito tempo. A gente chega em empresa que está há 5, 8 anos operando com fluxo de caixa negativo, montantes altos, e aí, além de muitas vezes dívidas bancárias e outras formas de financiamento que estão ali já no fluxo de caixa, compondo capital de giro, etc. e tal, muitas vezes esses caras já venderam muito patrimônio, já se desfizeram de muita coisa, eles nos procuram muitas vezes quando está assim, já no limite, sabe, o cara já está fazendo piquenique na beira do abismo há 3 anos, aí fala, preciso de ajuda, né? Aí, voltando a esse case do ano passado, o ponto que você falou é engraçado que assim, pegando a parte acadêmica com prática de dia a dia, você vê como é que as coisas são importantes de você conectar, né?
tem um livro que fala do jeito Disney de encantar o cliente, não sei o que e tal. E lá ele fala de uma prática que como é que fala? Esqueci o nome, mas assim, que qualquer funcionário da Disney tem um budget lá, tem uma linha no orçamento que qualquer funcionário, tipo assim... Para superar as expectativas do cliente. Encantar o cliente. A criancinha tava doida para comprar o sorvete lá do Mickey, e aí na hora que ela pegou, escorregou e caiu no chão. A Azul também tem essa pegada, né? O CEO, inclusive, apresentou uma vez um case desse, que o comandante tinha condição de fazer uma coisa ali diferente, né? Os tripulantes, né? Na verdade. Então, assim, nesse processo de mudança de cultura, tem algumas coisas que são muito interessantes como simbolismo. Então, às vezes, a gente está nesse plano de trabalho e a gente fala assim, cara, porra, estamos começando a fazer uma virada, a equipe está comprando a ideia, mas assim, a gente precisava mudar alguma coisa. E às vezes a gente chega, por exemplo, a empresa, cara, tá com algumas coisas, às vezes pode ser que eu tô falando, coisas pequenas, mas são simbolismos. Às vezes o equipamento que as pessoas trabalham tá ruim, a cadeira, as pessoas estão com dor nas costas porque trabalham ali. Nesse caso do ano passado, a principal estrutura administrativa, um dos edifícios, a empresa tem várias alocações, né? Vários locais onde tem operação, mas a nossa central ali administrativa, ela estava meio feia, sabe, assim, descascada, meio, eu falo deteriorada, mas deteriorada talvez pareça muito ruim, mas assim, um aspecto um pouco ruim. E a gente estava nessa pegada e tal, a gente falou, cara, vamos pintar isso aqui. A gente precisa pintar, a gente precisa dar um tapa. As pessoas têm que entrar todo dia aqui, e enquanto caminham ali do pátio até entrar, elas têm que olhar e ver que a empresa mudou. E sentir isso também. Aí a gente pegou, fez uma ação dessa, e assim, às vezes, igual eu tô falando, é uma coisa muito pequena, mas é o simbolismo. Fachada, né? Pintou a fachada, colocou um negócio bonito, às vezes a gente... Colocou uma placa também sob nova direção, assim? Pois não precisa. Isso não, né? Isso o simbolismo já diz isso, exatamente, exatamente. Aí dá aquele senso de cuidado com a empresa, de que todo mundo... Isso é cultura, entendeu? Cultura tá nos pequenos detalhes, é o que você pratica no dia a dia. Então, às vezes, tem umas ações assim que são muito pequenas no plano de trabalho como um todo, mas a gente sabe que tem aquela frase, né? A cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, se a cultura da empresa for ruim, ela te engole e nada acontece. Então, a gente, normal, já está na nossa raiz, a gente sabe que a gente entra e vai mudar a cultura da empresa. Tem algum case que você destacaria, por exemplo, que vocês fizeram toda essa cartilha, fizeram o diagnóstico, rodaram o planejamento, alinharam com os sócios, com os donos do negócio, fizeram simbolismos de que estamos mudando a gestão, estamos profissionalizando, estamos implementando governança, avaliando de fato o que funciona, o que não funciona, tomando decisões recorrentes para poder melhorar o negócio, e ainda assim foi um case que você olha e fala, cara, acho que isso não deu tão certo. E se não deu tão certo, por que você acha que mesmo implementando tudo isso, por que talvez não tenha dado certo, talvez algum case nesse sentido, se é que exista, né? Tá. Tem, eu vou falar o primeiro que veio na minha cabeça, talvez tenha até mais de um, mas eu vou falar o primeiro que veio na minha cabeça. Esse tem um detalhe que é o seguinte, nós não tínhamos a gestão interina da empresa, a gente tinha assumido a parte financeira, tá? Só que dentro do pacote a gente fazia governança também, fazia RMR, tinha vários mecanismos que a gente conversou aqui. E, enfim, estava entregando algumas outras coisas, até com serviço de consultoria agregado também. Mas, assim, a gente talvez ficou lá, não sei se uns 2 anos, 2 anos e meio talvez, a gente ajudou muito. E, enfim, a empresa é uma empresa que a qualquer momento poderia fechar, e a empresa está aí e prosperando, então eu considero que foi um case de sucesso. Porém, assim, quando a gente saiu, quando a gente entendeu assim, né, não geramos mais valor aqui. Ou podemos gerar, mas estamos desalinhados, esse que é o ponto. Se a gente chega na conclusão
de que a gente não está alinhado, a gente já não tem mais a força, naquela firmeza para mudar a cultura ou mudar o que tem que ser mudado, a gente sai. Porque passou a ser um negócio que a gente não acredita mais nele na forma como ele está. Então, essa empresa que eu estou falando, nesse momento foi bom, não faz muito sentido. E o problema era o seguinte, a empresa, os sócios estavam numa pegada aí de crescer e de participar de muitos projetos, vou chamar de projetos estratégicos, mas assim, foi um momento que, como a empresa estava crescendo, apesar das dificuldades e da reestruturação que estava acontecendo, que esse era um projeto desse, de negócio estressado, a qualquer momento a empresa podia colapsar, né? E a gente segurando aquilo na ponta ali, na ponta dos cascos, né? Na virada de um ano para o outro, que é quando geralmente a gente faz esse processo de olhar o plano de trabalho do próximo ano. Eu falei com eles assim, olha só, eram 2 sócios principais e nenhum dos 2 vivia o dia a dia da empresa para ajudar a gerar as rotinas, etc. E tal. E lembrando, a gente era responsável pela área financeira, então ali a gente fazia, mas a empresa tinha produção, tinha comercial, etc. Não estavam sob a nossa gestão. E aí, no planejamento ficou muito claro, olha só, vocês precisam entrar um pouco, né, sair um pouco desse universo de fora do negócio, de fazer marketing, fazer institucional, e vocês precisam mergulhar um pouco aqui nos processos internos, porque a empresa, além, né, a gente está conseguindo segurar a ponte, a empresa está crescendo, e não vai conseguir funcionar desse jeito, sem esse olhar de processos internos, da produção, etc, etc. Eles falavam, ok, entendemos, se comprometiam, mas no dia a dia não era o que estava acontecendo. Então, deu mais uns 2 meses assim, da virada do ano, mais ou menos nesse período assim, em fevereiro e tal. Falei, olha, não vão continuar, vocês precisam entender isso que eu estou falando. Se eu não estou sendo capaz mais de demonstrar isso para vocês, de o quanto isso é importante e de que para esse ano é isso que vocês precisam, então o que eu vou fazer aqui, o que eu estou fazendo, assim, gera o valor, né, que eu estava gerando, mas era pouco, né, e aí é um momento que a gente saiu. Seguir caminhos diferentes. E assim, é uma pena, uma empresa, como eu falei, tá aí, conseguiu se manter, acho que a gente tem um pouco de mérito nisso, principalmente porque a gente entrou num momento muito complicado para eles, e a gente conseguiu fazer a empresa ultrapassar aquela barreira de sair daquele período de maior dificuldade. Porém, assim, é uma empresa que a gente poderia contribuir muito mais. Perfeito. Poderia contribuir muito mais. Dentro dessa perspectiva, agora um case inverso. Exatamente o que eu ia perguntar. Agora fala o case de sucesso, talvez também você abordou pouco a questão de M&A, talvez um case que seja referência também e esteja relacionado a M&A. Se você puder também contextualizar um pouquinho a atuação de M&A da EMEG. Perfeito, vamos lá. Então, falando de M&A, a M&A tem, digamos assim, tem um serviço principal, que é a gente assessorar a empresa. Os sócios querem vender ou querem comprar outra empresa, às vezes é um sócio que quer sair, enfim, a gente assessorar esse processo como um todo, de criar estratégia, criar tese de investimento, etc., fazer o valuation, né, para ir a mercado, prospectar, negociar, até fazer o deal mesmo, né. E aí tem alguns também serviços bem específicos, às vezes é fazer um valuation, é fazer uma due diligence para uma empresa que está sendo comprada, ou quando a gente está comprando uma empresa, ir lá e fazer esse processo. Mas aí case também tem alguns legais, mas assim, tem um bem interessante que é na área de saúde, que aqui é só fazer um parênteses, que é o seguinte, o serviço de gestão interina e de M&A, às vezes eles estão conexos. A gente hoje no nosso portfólio tem pelo menos aqui, de cabeça de bate pronto, nós temos 3 empresas que a gente faz a gestão e que a gente tem um mandato, que a ideia é a gente melhorar a performance, melhorar o fluxo de caixa da empresa, ou seja, aumentar o valor dela de mercado para vender.
Então, a gente às vezes já é contratado no D0 para as duas coisas. Às vezes isso vira um processo também. A gente está ali, faz gestão interina e fala, cara, será que a solução não era essa? Porque assim, que uma hora a gente fala assim, olha, como o nome diz, né, interinamente, a ideia nossa é entrar, executar, geralmente o ciclo de gestão interina tem 3, 4 anos, depende dos objetivos do negócio, do nosso planejamento e uma série de coisas, mas é entrar e sair. Então, às vezes, você não vê uma perspectiva de ter um sucessor, o sócio já fala, não vou voltar para o negócio, não tem perspectiva de ter sucessor, nada do tipo. Então, às vezes, você fala, cara, o M&A, a fusão, a aquisição, a venda, é também um mecanismo de gestão para gerar soluções para as empresas. Então, às vezes, é o melhor mecanismo, e aí a gente pode caminhar para isso. Mas o exemplo que eu ia dar é um exemplo interessante que conecta as duas coisas, que é uma empresa da área de saúde. Nessa, a gente foi demandado inicialmente para vender. Então foi assim, os sócios da empresa, eles tinham uma empresa na área de saúde e uma empresa num segmento completamente diferente. A empresa da área de saúde foi onde eles cresceram, prosperaram e durante muitos anos era uma empresa que foi líder de mercado durante muitos anos, inclusive, no segmento dela. Porém, em algum momento desse histórico deles, eles abriram uma outra empresa no segmento de comércio exterior que ficou X vezes maiores que a empresa da área de saúde. Então eles simplesmente deram atenção. Não tinham tempo para tocar o dia a dia deram atenção para a empresa maior, mais rentável, e essa empresa de saúde, de líder de mercado, foi perdendo ali fôlego até que passou a ser uma empresa que consumia caixa, e quando eles nos demandaram, era uma empresa que consumia dos sócios ali entre 30 e 40 mil por mês, tinha que colocar na empresa para complementar, isso já tinha alguns anos, então eles já tinham se desfeito de alguns patrimônios pessoais, e então a empresa virou um problema. E aí foi assim, olha, precisam vender a empresa, essa é a nossa demanda. Quando a gente foi fazer o valuation, foi entender, a gente falou, cara, essa empresa vender, e assim, isso acontece muito também, já tinha uma expectativa, eu coloquei tanto de dinheiro na empresa e tal, preciso vender por pelo menos tanto. A gente olhou e falou, cara, o valuation não vai dar esse valor. E aí essa alinhamento com o cliente, não vai dar, e aí explica, o valor, a sua empresa vale o quanto, a capacidade de gerar caixa, etc e tal, por fluxo de caixa descontado, que é uma metodologia, e aí, você precisa melhorar a sua operação. Enfim, assumimos a gestão. Aí ele foi interessante também, que foi por particularidades do negócio também, a gente assumiu 2 cadeiras. A gente assumiu a gestão do negócio e a cadeira do gestor comercial. Então, foram meio que 2 gestões interinas, 2 serviços. E aí, enfim, começamos a mudar cultura, isso tudo que a gente falou, melhorar processos. Você acaba tendo mais autonomia, né? Quando você acaba ocupando mais de uma cadeira. Uma autonomia boa, uma autonomia interessante. Eu lembro... Autonomia é crucial, né? Como a cadeira de CEO e a cadeira do gestor comercial. Então você está tomando ali, você está gerenciando as principais atividades ali, as principais... Sim. Eu lembro, inclusive, aí tem umas coisas muito engraçadas, né? Veja bem, a gente, quanto melhor a empresa estiver estruturada, melhor para nós também. Então a gente nunca entra para... eu quero que as coisas estejam funcionando. Então vou dar um exemplo, né? Essa empresa tinha um sistema que era muito bom. Então o sistema não foi um problema, foi uma coisa que nos ajudou a fazer a gestão. Mas no caso do comercial, tinha lá um gestor comercial que a gente foi mapear o processo dele para fazer uma transição, né? Foi acompanhar a rotina e tal. E aí a gente estava lá, eu pessoalmente fiquei lá, acho que foram uns 2 semanas, 10 dias só com essa missão. E aí depois desses 10 dias, 2 semanas, eu fui fazer o report para quem não estava nos contratando, para os sócios. E eles estavam muito preocupados com perder o conhecimento, né, de uma pessoa que já estava ali há um tempo na empresa. E assim, eu terminei ali essa etapa, eu fui dar o report para eles e falei, olha, e aí, como é que tá? Quanto tempo a gente vai precisar ficar com ele para fazer uma transição? Conseguir operar tudo? Tem coisa muito complexa? Eu falei, olha, do que ele faz,
dos indicadores que ele acompanha, da metodologia com a equipe, tinha equipe de rua, equipe comercial, vendedores externos, do acompanhamento com a equipe, da roteirização, de todos os processos gerenciais que ele faz, eu não vou aproveitar nada. Nada. Eu vou começar tudo do zero. Eles arregalaram o olho, tipo assim, não é possível. Eu tava fazendo com essa pessoa aqui até hoje. Não, mas aí, tipo assim, é muito engraçado que tem uma característica interessante também, que quando a gente entra na empresa, naqueles momentos iniciais, a empresa ainda não confia 100% no nosso trabalho, tem muito pé atrás, porque a gente não deu resultado ainda. Aí quando a gente começa a dar resultado, a curva começa a virar, aí na verdade depois o processo fica inverso. Depois eles começam a largar demais a nossa mão, a se afastar. A gente tem que, não, governança, vocês têm que ficar próximos do negócio, o negócio é de vocês. Mas então, quando eles veem nossa seriedade, nossa entrega, nosso profissionalismo. Mas no primeiro momento, a gente tá começando um namoro ali. Então, assim, eu vi o olho deles arregar, tipo assim, isso é radical demais, né? Como assim não vai aproveitar nada? Aí, obviamente, fatos e dados foi fundamental, Deixa eu explicar, a metodologia deles de fazer isso é esse. Dessa forma, por isso que não está funcionando, isso aqui, enfim, apresentei meus fundamentos. Eles ficam aqui não, mas nada, não vai aproveitar nada e tal. Eu falei, nada, com muita convicção, nada. Não, mas vai aos poucos e tal. Não, tudo bem, mas vocês estão cientes, ou seja, não precisa de mais transição, pode, vamos programar a saída dele. Daqui pra frente a gente toca. Daqui pra frente é com a gente. Aí, enfim, assumimos essa empresa, mudamos muita coisa, inclusive toda a parte de estratégia comercial. E aí esse projeto é muito interessante, porque a gente ficou com 2 times separados. Um time que era o time de gestão, esse time que fazia a gestão interina, o qual o Gabriel foi gestor, né? E um time de M&A, um time trabalhando tese, estratégia. Esse também foi um case muito legal, porque então assim, a gente fez, se a gente fosse olhar o processo como um todo, a gente fez ele todo, a gente geriu a empresa, definiu a tese, diagnóstico, gestão interina, definiu a estratégia, foi a mercado, gerou resultados para melhorar o valuation da empresa, foi a mercado, captou com base na nossa estratégia, fez o processo, vendemos a empresa num valor acima da nossa meta inicial, fizemos a transição com os compradores, acompanhamos a due diligence, e assim, várias particularidades. A tese foi uma tese de venda de ativos comerciais. A gente não vendeu a empresa, o CNPJ da empresa. A gente desenhou a tese para vender carteira de clientes, vender marca, vender tudo que fazia a composição do comercial, até a linha telefônica a gente transferiu, que era um principal canal de comunicação. Então, e a gente transferiu assim, entrou na tese, operamos e nós fizemos a transição, tipo, de acompanhar junto com a empresa compradora, com a companhia de telefonia, a mudança do telefone para eles. Assim, fizemos do 0 a 100, foi muito legal. E essas equipes e a gestão dessas equipes também foi um case interessante, porque ao mesmo tempo que a equipe de gestão com a equipe de M&A tinham que andar com uma certa sinergia, uma não podia, digamos assim, também impactar na outra, porque o que aconteceu? A nossa tese a gente vendeu para o principal concorrente. Então, em algum momento, nas mesas de negociação, a equipe de M&A, como a gente estava melhorando a performance do negócio, a gente estava tirando o market share deles. E aí, na mesa de negociação com a equipe de M&A, os que eram os nossos compradores falavam assim, olha só, segura o seu comercial lá que tá agressivo demais. Tá tirando cliente meu e tal. E a gente falava, olha, a gente só pode... Me compra que eu paro, né? A gente só pode... Aí a gente teve que blindar a equipe interna para esse tipo de informação nem chegar, porque, pô... Depois de feita a transição, né, poderia ter um choque, né, em relação a essa migração. Mas, cara, assim, muito interessante, de fato, né, de pegar isso, entender como que a gestão interina consegue, de fato, estruturar o negócio, potencializar
os resultados por meio da implementação de governança com planejamento adequado, a execução das atividades de forma adequada também, e como que é possível também por meio desse crescimento fazer uma saída ou parcial ou a saída 100%, né, por parte dos sócios. E muitas vezes isso acaba sendo alguns dos objetivos de um empreendedor, né? Se a gente pega um empreendedor inicial ali, né, ou ele quer ter uma empresa para manter aquela empresa ali, passar de geração em geração, no caso de empresas familiares que a gente conectou aqui no início do nosso episódio, que são empresas que já são duradouras, mas tem também casos de empreendedores que querem vender o negócio, ou seja, fazer o máximo de crescimento no menor tempo possível para poder crescer aquele negócio e fazer aquela saída do negócio. Perfeito. Mas para a gente ir caminhando para o final aqui do nossa conversa, tenho certeza que a gente conseguiria trocar uma ideia aqui durante muito tempo. Brevemente, cara, qual que é a visão de longo prazo assim, de vocês? Assim? O que você vislumbra assim, para o horizonte da empresa? Cara, primeiro assim, vou falar uma coisa meio absurda aqui, mas a gente é muito pé no chão, muito fácil de dar, mas eu falo assim, eu acredito que a gente tem quase que demanda infinita, por causa daquele cenário que a gente falou. As empresas, o grau de maturidade de gestão das empresas ainda é muito baixo. Sim. Esse é um serviço ainda pouco conhecido. Quem conhece nos procuram queremos profissionalizar a gestão. Então a gente é muito demandado. Então assim, eu não sei, assim, eu acho que a gente tem serviço para muitos e muitos anos. Vou lembrar desse demanda infinita aí. Pois é. Setor comercial vai ser cobrado disso aí. Eu tô vendo isso. Mas pode cobrar, assina embaixo. E aí é o seguinte, nesse sentido, então acho que a gente vai crescer bastante e trabalhar com muitas empresas ainda. É o Oceano Azul, como eu falei. E a gente também tem um pequeno oceano azul, que é o seguinte, a nossa área de M&A, até então a gente tem trabalhado numa faixa de empresas, sei lá, de projetos de até 10 milhões, 15 milhões de consolidação, né? 20 milhões, 25 milhões, 30 milhões, que são empresas que aqui no estado também estão muito desassistidas. E as boutiques que fazem esse tipo de trabalho, por que estão desassistidas? Não é porque não tem gente capaz de fazer. É porque as principais boutiques que operam com isso, seja alguma aqui do estado, seja de fora, hoje miram negócios de 80 milhões, 100 milhões, 150 milhões, 200 milhões, numa faixa acima. Então, a gente está operando numa faixa que também tem muita demanda, bons negócios, boas operações. Essa que a gente contou agora, por exemplo, a gente vendeu numa faixa de 10 milhões, pouquinho menos. E é um mercado que está crescendo agora, né? Assim, as pessoas estão conhecendo um pouco mais o que é fusão e aquisição nesse momento, ainda mais esse mercado menos maduro, né? Então, assim, a gente tem muito negócio pela frente, então a gente está com um modelo preparado e acho que vamos seguir entregando isso, que é um pouco o nosso propósito de dar essas soluções, né? Ajudar as empresas a ter melhores resultados, melhorar a sociedade de uma forma geral, entregando gestão, né? O livre mercado, né? A livre iniciativa gera prosperidade e a gente pode ser um canalizador para melhorar essas empresas que vão proporcionar isso. Gilvan, a gente está já aí estourado de tempo, queria te agradecer demais aí por aceitar o convite de vir aqui, por compartilhar o case da EMEG, e eu sei assim que tem os desafios são enormes, as demandas, graças a Deus, aí são limitadas, como você disse, e assim, para fechar, acho que é um ponto que a gente quer trazer aqui também, como que você tem que lidar com diversos sócios, diversos stakeholders, como manter o equilíbrio da sua vida pessoal com, cara, esses diversos problemas aí que a gente tem que resolver e lidar no dia a dia, como que você consegue equilibrar isso daí? Então, teve um período que foi de uma forma muito desequilibrada. A gente estava fazendo a empresa crescer, teve que se dedicar muito ao negócio e teve que fazer alguns sacrifícios, né? Mas o que a gente falou desde o início, é gestão, é metodologia, é processo, é ferramenta. Então, a gente
teve um momento, e também isso foi planejado, de fazer a curva de crescimento e nesse momento também preparar a estrutura interna, né? A gente tem um modelo hoje de squads e tal, que está preparado para esse crescimento, enfim, eu não vou me alongar muito por causa do nosso tempo, mas então, isso é uma dor de muitos empreendedores, né? O cara às vezes tem que sacrificar muito e até a saúde, né? E a família por conta do negócio. A gente vivenciou isso também, mas fica esse recado. O que eu acredito é que isso pode até funcionar por um tempo, mas você tem que tentar transformar isso de uma forma saudável. Sua vida tem que ser mais equilibrada, não só entregar profissionalmente, mas você ter uma boa vida, qualidade de vida, com a família, etc e tal. Então, assim, eu acho que o segredo é esse. Se a empresa te suga demais, etc e tal, você tem que ter esse olhar e falar assim, cara, o que eu estou fazendo errado? O que no meu modelo de negócio faz com que eu costumo dizer, se um gestor tem que descer para microgerenciar tudo numa empresa, tá muito errado. Então ele não tem uma linha média ali de pessoas que entregam isso, ele não tem processos estruturados para o processo rodar mais azeitado, redondo, ele tem que toda hora estar descendo lá no processo, então tem coisas erradas em gestão, né, nesse sentido. Então, se o cenário de alguém é esse, tem que fazer essa reflexão, dar um passo atrás e pensar, cara, o que eu preciso fazer para corrigir isso? Para eu corrigir isso, pode ser que seja um plano de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ok. Mas daqui a 2 anos, você se dedicou e você saiu e passou a ter uma qualidade de vida melhor? Beleza, é isso aí. Sua empresa está rodando bem e você com uma qualidade de vida melhor? Não sei se foi nessa linha a pergunta, mas... Cara, pra gente fazer aí, de fato, baita episódio, acho que tem muitos insights aqui, pra gente fazer um encerramento. Se você está assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube, se inscreve no canal, a gente está começando esse projeto, é um projeto que a gente tem o interesse de trazer algumas spin-offs em relação à parte de conteúdo prático. Então, a gente falou aqui muito sobre PDCA, como que a gente consegue trazer o planejamento para dentro das empresas e executar de fato tudo isso. A gente vai ter um vídeo explicando na prática como colocar isso na sua empresa, no seu negócio, ou você, por conta própria, dentro da sua gestão, se você se sentir maduro para isso, ou se você de fato precisar de alguma empresa para trazer isso para dentro do seu negócio. E também não deixe de se inscrever e de deixar o seu like aqui no vídeo. Isso vai fortalecer muito a divulgação desse conteúdo. Compartilhe também com alguém que você acha que vai contribuir para assistir esse vídeo. Isso vai fortalecer também a gente entender que a gente vai produzir mais conteúdos como esse. E se por acaso você estiver escutando nas plataformas de áudio, coloca aqui 5 estrelas. Isso vai traduzir também para a ferramenta de que é um conteúdo relevante, vai entregar para mais pessoas e tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso cada vez melhor. A gente está com esse projeto inicial, mas obviamente vão vir muitos bons frutos a partir disso. Queria agradecer aqui, Gilvan, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que a gente vai conseguir contribuir com a vida de muitas pessoas com esse episódio, com esse projeto. E, Gabriel, fale o encerramento aí. Não, agradecer a audiência aí, o convite o convite aceito aí pelo Gilvan. E como você falou, a intenção é gerar conteúdo e gerar cases práticos e metodologias que a gente possa de fato implantar aí nas empresas. É isso. Esse é mais um episódio do Gestor. Um abraço, até a próxima. Valeu.